duas aulas seguidas vai ser inspiração e inerrância. Vai ser a parte 1 e a parte 2. Parte 2 e a parte 3, na verdade. E para não ficar muito extenso, eu fiz um pequeno resumo das duas partes, que vai ser a aula de hoje. Mas não se preocupe que todo o material que vocês precisam estão aqui, então se vocês quiserem revisar em casa, os versículos, está tudo aqui. Então, só fiz um resuminho mesmo para dar o tempo de passar os dois temas nas aulas. Tá bom? Vamos lá? Primeiro vamos começar dos fundamentos, aí a gente vai subindo até fechar a aula. Né? Então, essa lição aqui que o pastor Gilberto falou para não preencher. Isso, são essas perguntas que tem no final de cada... Não seria bom tirar xerox para fazer a lição? Porque vai ficar uma lição sem fazer, né? A lição que você fala que o Robin deu na primeira aula? É. Então, não, as outras também tem? As outras tem. Todas têm. têm. Todo no Não final é bom? tem Amor, mas hoje já não dá. Depois, entendeu? Né? Pega a revista, tira xerox e tal. O certo era ter a gente trazer no caderno uma folha e fazer as respostas, né? Uma folha. Isso vai ficar a critério dos irmãos. Se alguém quiser tirar xerox, se quiser fazer na mão, se quiser digitar no computador e imprimir. O importante é fazer. É importante é fazer, né? Fica a critério dos irmãos. Os irmãos podem ver, não tenho destreza nenhuma para segurar a coisa enquanto dou aula. É a 2, né, Cauê? Isso, é a 2. Inspiração divina e a 3 também, que é a inerrância. Tá. Obrigado. Já ganhou 10. Eu vou tentar ser... qualquer dúvida pode me interromper, fiquem à vontade, mas eu vou tentar ser rápido para a gente sair daqui 11 horas, que os irmãos têm que almoçar, fazer almoço, etc. Bom, primeira coisa, né, antes de começar, o que é inspiração? O texto falando de forma mais secular mesmo, inspiração é algo que a gente faz a cada segundo, mas sem muitas vezes perceber, né? Que é esse ato de respirar. Então, a gente inspira e depois expira. Então, literalmente, inspiração significa isso, puxar todo o ar para dentro e ter fôlego para agir, para falar. E como isso se aplica à Bíblia? Literalmente, assim, no grego está theopneustos. Né? Theo significa Deus e pneustos significa soprar. E pneustos, que é o primo da palavra pneuma, que é vento. E se vocês perceberem, se vocês forem ver sua Bíblia no grego, toda vez que aparece a palavra Espírito, Espírito Santo, Espírito imundo, a palavra que aparece é pneuma, que é a palavra vento. Então, pneustos, soprar, theos, Deus. Então, quando vamos falar de inspiração divina, a gente chama de theos pneustos. Então, que é o soprar de Deus. Então, é como literalmente Deus soprasse nas pessoas e elas se enchessem do Espírito Santo e assim elas tivessem fôlego para tanto falar da parte de Deus quanto escrever da parte de Deus. Então, esse é o sentido da inspiração divina, certo? E continuando aqui um versículo, 2 Pedro 1:21, alguém quer abrir? Alguém gostaria de ler? 2 Pedro 1:21. Porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Amém.
Então Pedro ele está justamente explicando isso. Ele está explicando que nenhuma palavra veio como, por exemplo, como fôlego humano. Todos vieram do fôlego de Deus, veio de inspiração divina. Deus inspirou, Deus soprou o Espírito nos homens dele, e eles, inspirados por Deus, escreveram e falaram, ao ponto que a Bíblia ela é plenamente humana e plenamente divina. Plenamente humana porque foram homens que escreveram, e plenamente divina porque Deus inspirou a cada um deles. Amém? Amém. Continuando aqui, eu vou trazer um textinho aqui. Eu trouxe vários textos para ler de confissões de fé, de argumentos de pais da igreja, detalhes da minha Bíblia. E se os irmãos quiserem, depois eu envio no particular. Mas esse aqui é o texto que está na minha Bíblia de estudo, né? Em vez de simplesmente ditar as palavras para eles, Deus agiu através das personalidades e circunstâncias únicas dos autores. A Escritura é plenamente humana e plenamente divina. Ela é tanto testemunho dos homens à revelação de Deus, quanto a própria revelação divina em si. Amém? Que, para completar com as palavras de Paulo, 2 Timóteo 3, 16 e 17, alguém gostaria de ler? 2 Timóteo, que é justamente o tema da inspiração da lição 2. Segunda Timóteo 3, do 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Então, que o apóstolo Paulo, completando as palavras de Pedro, dizendo que a Escritura, ela não é apenas inspirada para Deus, mas ela é útil em todo o ensino, porque Deus inspirou com esse propósito. A Bíblia é essa ferramenta de Deus para nós, para que a gente seja perfeitamente habilitado e também se torne perfeito em sua obra, em santidade, se santifique. Então, essa é a função da Bíblia, né? A revelação de Deus para nós com esse propósito, para que a gente seja perfeitamente habilitado. Todo mundo entendeu esse primeiro ponto a respeito de inspiração e o que é inspiração em relação à Bíblia? Amém. Tranquilo? Vou para o segundo ponto. Então, sabendo disso, que é a inspiração de Deus, qual é o papel do Espírito Santo em relação às Escrituras? Vou ler um trechinho aqui. Desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo tem falado com seu povo, inspirando as profecias e as sagradas Escrituras, do Pentateuco aos profetas menores. Só para Zacarias 7,12, alguém gostaria de ler? Zacarias, antes de Malaquias, penúltimo livro do Antigo Testamento. Sim, fizeram o seu coração duro, como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas, precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Amém. Então, o que Zacarias está dizendo? Ele está falando com o povo e está argumentando com o povo, dizendo que os profetas que vieram antes dele foram inspirados pelo Espírito de Deus para falar com o povo. E assim a palavra dos profetas se tornar a palavra do próprio Deus, ao ponto que Zacarias ele fala: o Senhor dos Exércitos falou com você por intermédio dos profetas e dos seus escritos. E o próprio Jesus confirma isso. Eu vou ler aqui Lucas 24:44.
A seguir, Jesus lhe disse: são estas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, o próprio Jesus, ele confirma que todo o Antigo Testamento é a palavra de Deus, ao ponto que ela estava acima da vida de Jesus enquanto ele estava aqui. A vida de Jesus foi um cumprimento de tudo que foi dito. Então, aqui Jesus está dizendo que todo o ensino do Antigo Testamento, cada palavra, cada profecia, veio de Deus ao ponto que estava sobre a vida dele, como Deus estava sobre a vida de Cristo. Então essa é a inspiração, é assim que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. Ele inspirava os profetas, inspirava os salmistas, inspirava reis para escrever da parte de Deus, para falar ao povo. Então, essa é a base da inspiração no Antigo Testamento. Já no Novo, a base ainda é o Espírito Santo, só que ela fica solidificada na palavra de Jesus. Jesus prometeu a vinda do Espírito Santo aos apóstolos, e ele disse que com o Espírito Santo, o Espírito Santo iria guiar os apóstolos tanto nas atitudes quanto nas palavras. Então, quando o Espírito Santo veio em Pentecostes, os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo. E eles estando cheios do Espírito Santo, a palavra deles se tornou autoritativa, ao ponto que a palavra deles se iguala às palavras do Antigo Testamento. Ou seja, a palavra dos apóstolos é inspirada por Deus, como dos profetas do Antigo Testamento. Aqui a promessa que Jesus fez do Espírito Santo, em João 16, do 12 ao 14. Alguém gostaria de ler? Do 6 ao 14? 16, do 12 ao 14. 6. 16. Capítulo 16. Do 12 ao 14. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Amém? Então, essa é a promessa de Deus do Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo iria guiar tanto a atitude quanto as palavras dos apóstolos, para que a nossa igreja tivesse o testemunho completo. Antes de eu continuar, eu gostaria de saber um feedback, uma opinião de vocês. Vocês querem que eu continue o resumo ou que vá pela apostila, mas demore mais um pouco a aula, mas vá pela apostila, que aí vocês conseguem acompanhar? Vocês que sabem. Pra mim assim tá de boa. Tá tranquilo? Pra mim também. Tranquilo. Pode ir pelo resumo. Então, porque se vocês quiserem, eu vou seguir na apostila aqui, mas eu vou de uma forma resumida, mas eu vou seguir na apostila. Pode continuar. Pode continuar no resumo? Tá. Vamos lá. Qualquer dúvida, vocês param, perguntam. Todo esse assunto de inspiração está no primeiro bloco da lição 2, tá? Se vocês procurarem que tenha Espírito Santo na Bíblia, tem definição do Espírito Santo. É porque o Espírito Santo, antes, ele era só derramado sobre profetas, reis e... Sim, a plenitude dele era de profetas, reis e pessoas que não eram profetas, mas Deus escolhia, né? Como no caso de Amós, que eu trouxe o versículo de Amós, mas mais pra frente a gente vê. Amós era um profeta? Não, Amós era dono de gado, mas Deus chamou ele para ele se tornar profeta. Então, sim, mas e o Espírito só descia sobre eles. Sim, né? a plenitude do Espírito Santo. E agora sobre é sobre eles. toda a carne, né? Agora sobre toda a igreja como um todo. Crer, né? Tem que crer. Mas mesmo o Espírito Santo descendo sobre toda a carne, sobre toda a igreja, nós não temos uma palavra autoritativa. Quando a Idade Média começou, esse foi o grande problema, né? Que o
bispo de Roma, ele pegou e disse, Pedro, antes de morrer, ele passou o Espírito Santo para mim, ao ponto de que minhas palavras elas tenham autoridade como dos apóstolos. Então, o que o bispo de Roma ele estava falando? Ele estava falando que a palavra dele, a partir dali, era autoridade, assim como a palavra dos apóstolos. Aí sim veio o primeiro Papa. Então, essa discussão, ela é muito antiga. Então, hoje a gente entende que, embora o Espírito Santo esteja em cada um de nós, por causa disso, não temos uma palavra autoritativa, no sentido de a gente poder fazer escritura, no sentido de que nossa palavra é infalível, inerrante. Ixi, desculpa, é o despertador para eu regar as plantas da minha mãe. Então... Se eu não regar, já sabe, né? Enfim, mas é isso. Então, nós somos sim cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo sim nos conduz, mas nossa palavra não é inerrante, não é infalível. Então, nossa palavra é inferior à palavra dos apóstolos, dos profetas. A Escritura é de fato a palavra de Deus. E nossa palavra, ela segue a Escritura. A Escritura é que rege a nossa vida. Então, quer dizer, para a gente não errar, se a gente falou que está aí... Exatamente. O apóstolo Paulo, ele... se eu não me engano, em Romanos, ele vai falar que toda profecia siga os oráculos de Deus. Quais são os oráculos de Deus? É a Bíblia. Então, toda profecia deve seguir os oráculos de Deus. Se não seguir os oráculos de Deus, não vem de Deus, porque Deus não fala contra si mesmo. Então, tudo que falamos que está de acordo com a Bíblia, a partir do momento que a gente fala de acordo com ela, é verdade, e é verdade inerrante. É verdade de Deus. Então... a Bíblia, como os católicos, depois da reforma protestante, os católicos brincavam com os protestantes dizendo que a Bíblia era o nosso papa de papel. Então, literalmente, a Bíblia é o nosso papa de papel. Tudo que ela diz, a gente acata. Amém? E o Espírito lembra, né, irmão? Exatamente. O Espírito Santo vai lembrar. Exatamente. Esse é outro ponto que eu vou dizer. Daqui, né? Esse é outro ponto que eu vou dizer, porque a Bíblia, ela se lê de forma normal, mas ela é um livro, é mais do que um livro normal. É o único livro que, quando você lê, o autor te ajuda. Porque o autor final da Bíblia é Deus, é o próprio Espírito Santo. E ele te ajuda a ler quando você está lendo. O Espírito Santo é aquele que aplica as palavras da Bíblia. Se você der uma Bíblia para um ateu, ele vai te dizer perfeitamente o que está escrito. Ele vai te dizer o grego, vai te dizer o hebraico, ele vai te dizer o aramaico, ele vai te dizer tudo. Mas se você der a Bíblia para um cristão, ele vai te dizer o que Deus queria te dizer com isso, porque o Espírito Santo vai aplicar a passagem dele. Um exemplo, quando um ateu lê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele vai te dizer perfeitamente o que está escrito no grego. Mas se você der isso para um cristão, o Espírito Santo vai dizer para o cristão, isso é para você. Então, o Espírito Santo é aquele que aplica a palavra. Então, esse é o poder da Bíblia. Por isso que ela é diferente de qualquer outro livro que a gente tenha. Amém. Amém. Toda a Escritura inspirada por Deus. Aqui. Aí, depois da promessa do Espírito Santo, só para completar a respeito da promessa do Espírito Santo, tem a inspiração dos apóstolos. Aqui tem um complemento do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 2,13. Pode deixar que eu leio. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receber a palavra de nós, ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atualmente atuando eficazmente em vocês, os que creem. Amém? Então, o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, que é uma carta que ele escreve para novos convertidos, e nessa carta ele deixa claro que as palavras que ele estava escrevendo para eles é verdade, mas não qualquer verdade, é a verdade de Deus para eles, é a palavra de Deus para eles. E tem outro texto aqui de Gálatas que eu anotei também, que é Gálatas 1, do 11 ao 12, alguém gostaria de ler? Gálatas o quê? Gálatas 1, do 11 e 12.
Mas faço-vos saber, irmãos, que em vão zero, que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Cristo. Amém, amém. Aqui o apóstolo Paulo, aos Gálatas, ele dizendo que o evangelho que ele recebeu não é a revelação de homem algum. Ele não aprendeu com ninguém, não aprendeu com Gamaliel, que foi o professor dele. Ele aprendeu do próprio Cristo. O próprio Cristo entregou para ele pessoalmente. Então, continuando, aqui um ponto que eu já adiantei, que é o Espírito Santo é aquele que aplica e nos regenera pela palavra. Mas falei igual a Cebolinha agora, regenera, né? Regenera, tudo bem. É o Espírito Santo é aquele que nos regenera. E ele nos regenera pela sua palavra. Ele usa a sua palavra, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bem? E sem o Espírito Santo é impossível compreender a totalidade da palavra. É impossível. Você pode entender toda a base da Escritura, toda a história, etc. Mas a profundeza da Escritura você só compreende através do Espírito Santo. Que é as palavras que Jesus disse em Mateus 13,14. Alguém gostaria de ler? E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Amém? Então, o Jesus Cristo ecoando as palavras de Isaías, mostrando com verdadeira a inspiração do Antigo Testamento, o quanto que Jesus acreditava, e exatamente está ecoando isso, dizendo que sem o Espírito Santo vocês vão ouvir, mas não vão entender. Vocês vão ver, mas não vão crer. Então, aqui um complemento do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 2,14, esse aqui eu vou ler. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E a gente tem também um exemplo prático aqui na Bíblia, em Atos 16,14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Então, aqui é um exemplo prático de quando Paulo foi pregar. E Deus abriu o coração dessa mulher chamada Lídia, para que ela entendesse as palavras de Paulo. Então, mostrando que é o Senhor que nos faz compreender, é o Senhor que abre nossos olhos, é o Senhor que abre nossos corações para que entendamos a palavra dele. Eu tenho um textinho aqui da própria apostila, mas é da apostila do professor. As escrituras eram sopradas por Deus à medida que o Espírito Santo inspirava seus autores a escreverem em prol de Deus. Por causa de sua incitação e superintendência, as palavras dos escritores eram verdadeiramente a palavra de Deus. Amém? Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles são palavra de Deus porque foram inspiradas pelo próprio Deus por intermédio do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre os profetas, reis e sacerdotes. E no Novo, a promessa do Espírito Santo que Cristo fez aos apóstolos. Então, enquanto essa promessa se cumpriu, a palavra dos apóstolos se tornou verdadeira. E tanto que tem um caso, acho que todo mundo conhece o caso de Ananias e Safira, né? Do Antigo Testamento. É interessante que quando você vai ver, eles vão levar a oferta até o apóstolo Pedro ele se levanta e diz: porque vocês mentiram para o Espírito Santo. Mas se vocês forem ver, para quem eles entregaram a oferta não foi para o Espírito Santo, foi para Pedro. Mas Pedro, ele entendia que o fato de ele estar cheio do Espírito Santo e ter recebido a função de apóstolo do próprio Cristo, ele entendia que o Espírito Santo estava na vida dele ao ponto que ele podia dizer: por que vocês mentiram para o Espírito Santo? E logo isso se comprovou quando ele disse: você agora morrerá.
Então, Ananias morreu, logo em seguida veio Safira, aconteceu a mesma coisa e ela morreu. Então, a gente não tem mais apóstolos hoje, né? Os apóstolos morreram e não tiveram substitutos. Então, os apóstolos realmente eram essas pessoas excepcionais que Deus abençoou para guiar a igreja, guiar o Novo Testamento e nos dar a revelação completa do Antigo e Novo Testamento. Então, eles tinham autoridade de Deus. Então, esses apóstolos aí que eles próprios se denominam, é tudo papo furado. É, tudo para furar. O apóstolo não sei quem. Isso. O apóstolo Hernani. Exatamente. A bispa ainda. Isso tudo é desejo do coração de querer algo mais, né? Desejo do coração de ser... Então, esse negócio de apóstolo aí é... Sim. Os apóstolos, tanto que se você for ver, o primeiro apóstolo que morreu foi o irmão de João, foi Tiago. E depois que ele morreu, você não vê os apóstolos procurando nenhum novo. Ele morreu, acabou. Ficou 11. Aí, conforme os apóstolos foram morrendo, você não vê nenhum dos outros apóstolos indo pegando, você vai substituir Pedro, você vai substituir Paulo. Não, vocês não vêem. Conforme eles vão morrendo, ninguém substitui eles. O último, então, foi o que substituiu Judas. Não, o Judas foi substituído antes, bem antes. Antes do Espírito Santo receber, antes do Espírito Santo descer, os apóstolos se reuniram e Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou: como disse Davi nos Salmos, Jesus foi traído, como dizia as Escrituras, e agora, para que o Espírito Santo desça, vamos escolher, amados, alguém que tenha andado com Jesus, alguém que tenha testemunhado a ressurreição dele. Aí escolheram o substituto de Judas, eu não me lembro agora. Ananias, né? Não é Ananias. Matias? Alguma coisa, quase Matias. Deixa eu ver, Atos 2, se não me engano. Foi o último. Foi a única substituição que eles fizeram para dentro do Espírito Santo. Aí depois já era. Aí depois já era, fechou ali. Tanto que nem o apóstolo Paulo eles consideravam um dos 12, né? É Matias. É Matias, né? Não é Matias? É Matias? É Matias. É Matias. Então, se você vê o apóstolo Paulo, ele se considerava um apóstolo de Cristo, mas ele não se considerava um dos 12. Ele sempre dizia: eu sou um apóstolo fora do tempo. Então, até o apóstolo Paulo respeitava essa numeração de 12. Então, isso, exatamente. E depois que eles morreram, não tiveram substituto nenhum. Então, continuando. Então, só resumindo, a gente falou da inspiração como um todo, como Deus inspira a palavra, como inspirou os apóstolos e os profetas. A gente falou da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o responsável tanto pelo Novo quanto pelo Antigo Testamento. Ele é o autor dos dois. E também que sem ele a gente não consegue compreender a totalidade da Escritura. Então, continuando, agora falando de quem são os autores bíblicos e suas limitações afetam a revelação de Deus. Isso aqui é algo interessante comentar, que é a respeito da inerrância. Que inerrância não é um assunto novo na história da igreja. Você não vai ver os apóstolos ou Cristo defendendo essa questão da inerrância, nem os pais da igreja, porque na época deles isso não era uma discussão assim pertinente. Todo mundo queria nas Escrituras e criam que era a palavra de Deus. Essa discussão sobre se a Bíblia é realmente a palavra de Deus infalível começou depois do Iluminismo. Se eu não me engano, o homem da barba, ele deu um parecer aqui sobre o iluminismo, então não vou... Marco Teres. Então não vou ficar revisando toda essa questão de iluminismo, mas se quiserem eu reviso. Mas depois do iluminismo, os liberais, que eram aqueles teólogos que queriam pegar a Bíblia e colocar elas os conceitos científicos, eles diziam que a inspiração de Deus, ela funcionava da seguinte forma: Deus inspirou a palavra de forma infalível, porém as pessoas quando foram escrever, elas estavam por conta e risco. Então podia acontecer de Deus dizer alguma coisa na hora o profeta ou o apóstolo esquecer, ou ele confundir alguma coisa. Então os liberais pensavam assim. E isso, por isso para eles a Bíblia tinha erros. A Bíblia não era infalível, a Bíblia era um livro falho, porque ela era escrita por mãos humanas e Deus não dava garantia disso. A única coisa que Deus fazia era inspirar.
Aí do outro lado, o outro extremo, que eram os Tirou profetas, totalmente. isso, desligou o profeta e os apóstolos, e eles começaram a escrever literalmente o que Deus estava dizendo, como se Deus estivesse ditando. Narrando. Isso. E aí vem os reformadores, que combater tantos fundamentalistas e tantos liberais. Então, os que os fundamentadores disseram? Eles criaram o conceito de inspiração corpórea. E o que é inspiração corpórea? Os autores, eles foram inspirados por Deus, mas eles não perderam. Deus não tirou a personalidade deles, a cultura deles, a inteligência deles. Ele inspirou eles apesar de tudo aquilo. E a expressão de Deus é tão poderosa que Deus nos disse exatamente o que queria dizer, sem faltar e nem acrescentar nada, ao mesmo tempo que a Bíblia permaneceu esse livro colorido, né? Esse livro com poemas, com cânticos e com personalidade de diversos autores. Para ilustrar isso melhor, eu trouxe as palavras o exemplo de João Calvino, quando pediram para ele dar essa questão a respeito da inspiração corpórea. Ele diz: imagina uma igreja com vitrais coloridos. Sabe aquelas igrejas católicas que tem aqueles desenhos maravilhosos nos vitrais? Então, imagine vitrais coloridos, com gravuras e cores diversas. Agora imagine a luz do sol passando pelos vitrais iluminando a igreja. Embora a luz seja colorida por causa dos vitrais, você não pode dizer que a luz é gerada pelo vitral. A luz vem do sol, mas a cor da luz é do vitral. Então, aqui, o vitral é apenas o filtro. Assim também são os autores do Antigo e do Novo Testamento. Então imagina assim, então Deus iluminou tanto os profetas, os sacerdotes, quanto os apóstolos, e através essa iluminação passou por eles e ele ganhou uma nova cor, seja vermelho, seja verde, ganha uma cor da personalidade, da cultura de cada um. Mas não é por causa disso que deixou de perder a luz. A luz vem de Deus e continua sendo dele. Mas as cores são dos apóstolos, dos autores. Então, por isso a Bíblia é um livro cheio de parábolas, cheio de enigmas, alegorias, hipérboles, metáforas, poemas, canções. Se você for ver a Bíblia, de longe, ela é o livro que mais expressa a humanidade em todos os sentidos. Você encontra tudo aqui, você encontra todas as emoções, você encontra raiva, você encontra tristeza, você encontra alegria, você encontra carinho, amor, medo, você encontra poemas, você encontra canções, você encontra provérbios, você encontra historiador, médico, você encontra fariseu, você encontra profeta, encontra reis, você encontra de tudo. Então, até aqui, vamos só ver aqui a palavra, 2 Pedro 3, 15 e 16. Alguém gostaria de ler? Pedro o quê? 2 Pedro 3, 15 e 16. E considere que a longanimidade de nosso Senhor é a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que foi convertida, vos escreveu. Como em todas as suas cartas, fala sobre estas coisas, nas quais algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, e como também as outras escrituras para a sua própria destruição. Amém. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo que, embora Paulo seja inspirado, assim como ele foi Pedro, você vê que Deus não tirou nada de Paulo. Paulo era aquele que escrevia coisas difíceis de se entender, mas mesmo assim ele é inspirado por Deus. Então, assim, você vê que Paulo ainda estava ali, embora as palavras dele sejam as palavras de Deus, como a gente leu nos versículos anteriores. E são coisas que Pedro, até o mesmo apóstolo Pedro falava que eram coisas difíceis para ele entender, porque Pedro era leigo. Apesar dele ser inspirado pelo Espírito Santo, ele era leigo. Então você vê que Deus não tirou o intelecto de cada um. Paulo continuou sendo aquele intelectual, aprendiz de Gamaliel, que fala grego, que fala hebraico, e Pedro continuou sendo aquele pescador. Embora inspirado pelo Espírito Santo, ele ainda tem aquele intelecto de homem simples. Então, aqui outro exemplo, o exemplo de Tiago.
esse que eu leio, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Então aqui, esse não é o apóstolo Tiago, esse aqui é o Tiago, irmão de Jesus, né? Para quem não sabe, o Tiago que escreve a carta de Tiago não é o Tiago apóstolo, não é o Tiago irmão de João, é o Tiago irmão de Jesus. E o livro de Judas que tem aqui é o livro de Judas, irmão de Jesus também. Jesus teve 3. Teve Tiago, Judas e José. Então, e teve irmãs também, só que a Bíblia não relata. Então, o que Tiago está nos dizendo? Ele está nos dizendo que Elias era um homem como nós, fadado aos mesmos sentimentos, mas que apesar dessas fraquezas, Deus não deixou de usar ele, não deixou de de inspirar ele, e através dele nos dá parte do livro de Juízes. Amém? Amém. Aqui eu trouxe alguns exemplos de autores. Eu trouxe 2 para não estender muito. O exemplo de Amós. Quem era Amós? Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás de gado e me disse: vá e profetiza ao meu povo de Israel. Isso aqui é Amós 7, 14 e 15. Então aqui, Amós dizendo: eu não sou profeta nem aluno de profeta. Eu sou criador de gado, mas Deus me chamou para isso. E esse é um exemplo de como até tem pessoas humildes que escreveram trechos da Bíblia, né? Amós sendo um dos profetas menores. E a gente tem pessoas letradas, né? Como o próprio apóstolo Paulo, que eu trecho que eu ler. Mas naquilo em que outros têm ousadia e voltam a falar como se fosse louco, também tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São ministros de Cristo? Falo como se estivesse fora de mim. Afirmo que sou ainda mais. Esse aqui são as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, do 21 ao 22. Então, assim, você vê que é bem diverso os autores tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. São diversas pessoas que foram escolhidas por Deus a dedo para inspirar a Sagrada Escritura que a gente tem hoje. Amém? Todos entenderam até aí? Amém. Depois, daqui a pouco eu vou falar dos livros apócrifos, apógrafos, qual o critério que os pais da igreja usaram para decidir o que entra no que não entra. Então, agora falando o 4º ponto aqui, o que é inerrância e por que a Bíblia é inerrante, infalível e completa. Que aí já indo para a lição 3, mas por que eu comecei falando de inspiração e dei todo o foco na inspiração? Porque a inspiração é a base, é por causa da inspiração divina que a Bíblia é inerrante, é porque Deus disse que a Bíblia se torna inerrante e infalível. E aqui, visto que a Bíblia é inspirada por Deus, preservada ao longo dos séculos por Ele próprio, e seu caráter é sempre perfeitamente verdadeiro, segue-se que sua palavra também seja completamente verdadeira. Amém? Salmo 119, versículo 160. Quem quer ler? Tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Amém. E aqui Jesus ainda completa aqui, em João 10:35, se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então aqui próprio Jesus dando ênfase nessa questão que a Escritura não pode falhar, porque ela é a palavra de Deus. Amém? Eu vou é 10h20, se os irmãos quiserem tomar uma água, alguma coisa, eu vou tomar porque... Amém. Então, a gente já comentou um pouco sobre inerrância e a razão por que a Bíblia é inerrante. E aqui eu trouxe um pequeno trecho das palavras de Jesus, porque a Bíblia ela é inerrante, ela também é imutável.
Então aqui Jesus em Mateus 5,18, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, porque a Bíblia ela é inerrante, ela também é infalível e é imutável. As duas coisas andam de mãos dadas. E as duas são garantidas pela inspiração de Deus, porque Deus não pode mentir, porque Ele sabe tudo e porque Ele tem poder para preservar a palavra dEle e fazer cumprir, é porque a Bíblia é inerrante, é imutável e infalível. Então, toda a autoridade da Bíblia não é dela mesma, mas sim de Deus. Então, e aqui também tem um trecho de Moisés. Alguém quer ler? Deuteronômio 4:2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis nada dela, para que possais guardar os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Amém. Esse assunto ele é muito importante porque é daqui que começa as seitas, que é o assunto sobre a Bíblia estar completa ou não. Então, nós cristãos, nós protestantes, a gente acredita que sim, Deus, tudo que Deus tinha para falar, Ele nos disse. A Bíblia é completa, ao ponto que você não precisa tirar, não deve tirar nenhum livro e não deve acrescentar nenhum outro. Então, a Bíblia é completa, tanto o Antigo, sendo os seus 39 livros, e o Novo, com seus 27 livros, ela é completa. Então, é daqui que começam as seitas, né? As seitas dizem que, eu recebi do Senhor uma nova revelação para a salvação. Então, é a partir que começa a seita. Então, o apóstolo Paulo fala sobre isso em Gálatas 1:8 e 9, que eu vou ler. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Anátema é separado, jogado fora. Então, cortado. Então, é isso. Então, tanto Moisés aqui sela o Antigo Testamento dizendo que está completo, não acrescenta em nada nem tira em nada, e aqui Paulo sela o Novo Testamento dizendo que o Evangelho está completo, tudo o que precisava ser dito está dito, não tire e nem coloque nada. Então a Bíblia está completa, então não falta nenhum livro e não tem necessidade de tirar nenhum livro. Nem acrescentar, né? Nem acrescentar, nada. A Bíblia está completa. E ela está completa, e Deus garante isso. Deus preservou a Bíblia completa e vai preservar até o fim dos tempos, porque Ele tem poder para isso. Esse aqui, diga. Em relação a novas traduções, por exemplo, Sim. Você acredita que já existiram pessoas que tentaram modificar a Bíblia através de novas traduções? Modificar? E na verdade a Bíblia perdurou depois disso? Ou a pessoa perdurou? Bom que você comentou isso, que é um assunto que está aqui também, mas que eu ia comentar mais para frente, mas eu vou adiantar aqui. O que acontece com as traduções? Né? A Bíblia é inerrante, ou seja, quando a gente fala que a Bíblia é inerrante, os textos originais são inerrantes. Então, os textos originais de Moisés, de Isaías, de Jeremias, de Amós, de Davi, todos eles são inerrantes porque foram inspirados por Deus. A mesma coisa aqui. No Novo Testamento, todos são inerrantes. Os textos originais de Paulo, de Pedro, de Mateus, de Lucas, são inerrantes, são palavras de Deus. Mas o que acontece com as traduções? O que acontece com as cópias? E aí vem a questão da nossa Bíblia. Como podemos confiar na nossa Bíblia se ela é uma tradução dos originais? Então, o que acontece? Deus preservou as traduções e também as cópias. Mas Ele não preservou de uma maneira sobrenatural, do tipo assim, Deus veio e assim, falou, não mude nem nada. Ele preservou de maneiras naturais. Como assim? Ele preservou através de homens e mulheres fiéis a Deus, que estudaram e se dedicaram para manter a palavra fiel. Então, por exemplo, a Bíblia Nova Almeida,
né, que são as duas melhores traduções que a gente tem no português, é a Almeida e a King James. Daqui a pouco eu digo exatamente, daqui a pouco eu digo o porquê, mas elas são as duas melhores traduções porque elas não são traduzidas por uma pessoa, são traduzidas por um concílio de mestres, doutores, comprometidos com a palavra, que dedicam a vida essa palavra aqui no original era assim, vamos traduzir assim, mas assim fica muito estranho. Então Deus foi preservando a palavra dele assim, ao ponto que nossa Bíblia, em português falando, ela é 95% autêntica. E os 5% que faltam são coisas insignificantes à doutrina principal. São coisas que se perderam no tempo por causa das traduções. Então, falando só sobre as cópias das traduções, por exemplo, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi perfeitamente preservado pelos escribas. Os escribas copiavam perfeitamente, de acordo com como Moisés pediu. Ele foi preservado em hebraico, em alguns textos em aramaico, e chegou aos cristãos da igreja primitiva de forma perfeita. Já o Novo Testamento é um pouco mais complicado, porque o que acontecia? Os apóstolos enviavam as cartas e os cristãos de casa, eles copiavam e repassavam. Então o que acontecia? Acontecia de um cristão trocar uma letra, duplicar uma linha. Então acabou que alguns textos começaram a divergir de outros. Mas isso não deixa a Bíblia inerrante. Pelo contrário, Deus foi preservando ao longo do tempo. E a gente vai ver aqui mais para frente um homem chamado Luciano de Samosata, né? Só uma dica, quando vocês forem procurar para essa pessoa, não procurem por Luciano de Samosata, porque, ironicamente, existe uma pessoa na mesma época que ele, que tinha exatamente o mesmo nome, mas era pagão. Enfim, quando forem procurar sobre ele, procurem sobre Luciano de Antioquia. Ele foi quem fundou a escola de Antioquia, que naquela época tinha duas grandes escolas, a escola de Alexandria, que ficava lá no Egito, e a escola de Antioquia, que ficava ali na Síria. Esse homem, ele fez o texto chamado texto majoritário. O que é o texto majoritário? Ele pegou todas as cópias do Novo Testamento que estavam espalhadas e corrigiu. Ele pegou, comparou, esse aqui ele duplicou uma linha, esse aqui ele trocou um texto. Então Deus foi preservando a mensagem dele através disso, através de meios naturais, através de homens dedicados à palavra de Deus. Então é por isso que a Almeida e a King James são as Bíblias mais confiáveis em português, porque eles usam a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, do Antigo Testamento. Eles usam o texto do Antigo, o texto do Mar Morto, que foi recentemente descoberto, que tem as cópias do Antigo Testamento e do Novo, e eles usam o texto majoritário, que foi feito por Luciano de Antioquia, que é essa correção mais confiável do Novo Testamento. Então, por isso que é a Almeida e a King James, e também porque elas são, não um homem que só aqui traduzindo, é um concílio de pessoas orando ali, pesquisando e vendo quais são as melhores traduções. Então, sua pergunta, se alguém poderia assim, adulterar a Bíblia pelas traduções, é possível, mas são essas Bíblias que justamente não vão para frente. Então você pode ver que se isso acontece, já vem debate de um lado, já vem debate de outro, já vem pessoas dedicadas para proteger a palavra de Deus. Então, assim, Deus, ele preserva a sua palavra. Então, só que ele preserva por meios naturais, não de forma sobrenatural, mas ele preserva. Então, por mais que tenha pessoas que tenham essa intenção não vai para frente. Então, a gente tem essa segurança de ter uma Bíblia confiável e confiavelmente traduzida também. Mas tem. Sim, tem e há venda por aí, e exatamente. Nas próprias igrejas, muitas vezes a gente, por engano, não conhecendo, sim, compra essas Bíblias. Essa igreja é cristã, vai, compra, e muitas vezes está lendo, está com ela, porque aqui na nossa igreja, nós teve bastante discussão a respeito disso já, de que Bíblia que a gente deveria usar e quais a gente não deveria, entendeu? Inclusive o Gilberto sabe, o Arnoldo, né? Tinha, Giba, lá no próprio Centenário, o Cosmo, vocês discutiam a respeito de qual a Bíblia que a gente deveria comprar e estar usando. Por quê? Porque tem Bíblia que distorce, não tem? Alguns conceitos. Católico, adventista, Testemunho de Jeová. Então, a tua resposta está aí agora. Tem Bíblias que distorcem a palavra, né, Gil? Quer ver só um exemplo? Deixa eu não
Não, fica à vontade. Não, é que esse assunto é legal. Sim. É, Não, eu trouxe aqui também sobre o... É que eu já fui mais. Essa é uma edição da Universal. Que eu ganhei. É o meio, filhona, esquece. A minha é Almeida. A minha também. A minha é do James. A sua não é não, a Solange, tá vendo errado. É Almeida, sempre. Porque tem umas outras até que os irmãos... Essa tradução está adequada, quer ver? Se os irmãos puderem abrir, 1 Timóteo, capítulo 3. Não, já vi isso. Isso é só um exemplo, por exemplo, disso que eles estão falando de tradução, tem aquela do 1 Timóteo 3, 16. Porque esse versículo, só esse versículo já é um sermão de 3 dias direto. Né? Ele diz o seguinte, eu vou ler a versão do jeito que está aqui, tá? E sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto nos anjos, pregado aos gentios, Cristo no mundo, recebido acima na glória. A maioria das traduções que a gente pega hoje, fora essa, está escrito aquele. Aquele, pode reparar. O meu tá. Primeira Timóteo. A maioria, a sua está aquele, né? A maioria das traduções está escrito aquele. Por que existe isso? É só um exemplo, tá, de tradução. O que acontece? Quando você coloca, aparentemente parece que é só uma substituição de palavras. Mas esse é um grande texto para provar que o contexto está se referindo a Jesus. Então é um grande contexto para comprovar que Jesus é Deus. Então quando eu tiro o nome de Deus aqui e coloco aquele, eu estou transferindo para uma terceira pessoa. Eu estou tirando a autoridade de Cristo e manifestando para uma pessoa qualquer que seja. Ainda que aquele esteja escrito em maiúsculo? Mesmo que esteja escrito em maiúsculo. Porque aquele pode ser um substantivo. Eu estou delegando para uma terceira pessoa do singular. Não é uma ação efetiva de delegar quem é a pessoa. Então isso é uma ação, inclusive, satânica para diminuir a autoridade de Cristo. Então o João Ferreira aqui me lascou. Nova Almeida também. João Ferreira de Almeida. Então isso reflete o quê? Em traduções, mas você vai ver que são poucas as traduções que estão assim. Que já tem um consenso que está tendo. Tá igual o meu tá aqui. Exatamente. Deus. O meu é João Ferreira de Almeida. Não, mas de Bíblia revista corrigida, revista atualizada. A Almeida tem a corrigida atualizada? A nova versão. A nova versão. Assim, eu vou ser sincero para vocês. Eu particularmente. Revista corrigida. Revista corrigida. Né? O que eu falo, eu particularmente, tá? Eu não sugiro para ninguém ler a nova Bíblia como regra de fé, a nova versão atualizada ou na linguagem de hoje. Porque ela tende a relativizar muitas coisas, inclusive a palavra pecado, eu estou colocando como ofensa. Ofensa você resolve com um pedido de desculpa, pecado só com arrependimento. Então são coisas que a gente não dá valor, mas isso é uma implicação espiritual muito profunda. Sim, com certeza. Né? Então, assim, a gente falando, não estou querendo pegar a aula do Cauê, é só aproveitando o gancho que citou, né, o negócio da versão. Então, o que a gente cita, nós, assim, a maioria dos pastores, pega a revista corrigida, a fiel trinitariana, né? São linguagens um pouco mais difíceis de ler, mas ela tem uma profundidade maior. Tá bom? Pega as três. Obrigado. Esse aqui é uma nota de rodapé da aula, assim, respondendo a pergunta do Guerra. Edição revista corrigida. Nossa, mas minha Bíblia é tão bonita, vou ter que jogar fora? Não. Só arruma aí, pega a caneta aí. Cadê Apesar das variações Aquele não. apesar das variações das traduções, a ideia central, a mensagem no seu todo é fiel. Então, graças a Deus por isso. Então não precisa jogar fora. Não, que bom. Então, eu trouxe
Desculpa atrapalhar, tá, Cauê? Não, que isso. Quanto mais pergunta, melhor. Eu trouxe um trecho da Confissão de Fé de Westminster a respeito sobre a inerrância e o fato da Bíblia estar completa. Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a sua glória e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente delas deduzido. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, artigo 6. Então, que é a Confissão de Fé de Westminster, que é a confissão que se baseia em muitas das igrejas, acredito que a nossa também seja baseada nessa. A Batista também é baseada na Confissão de Fé de Westminster, e ela deixa claro que tudo que Deus queria nos dizer a respeito da vida do homem, da salvação e de sua glória, Ele disse na Bíblia, e que nada a ela vai se acrescentar ou tirar. Amém? Tá? Completo. Então, a respeito disso, agora algumas ressalvas sobre a inerrância da Bíblia. Então, eu vou ler uma declaração de fé, não uma confissão, mas uma declaração de fé de Chicago, a respeito sobre a inerrância. Afirmamos a propriedade do uso de inerrância como um termo teológico referente à total veracidade das Escrituras. Negamos que seja correto avaliar as Escrituras de acordo com padrões de verdade e erro estranhos ao uso ou propósito da Bíblia. Negamos ainda mais que a inerrância seja contestada por fenômenos bíblicos, tais como falta de precisão técnica contemporânea, irregularidade de gramática ou ortografia, descrições da natureza feitas com base em observação, referência a falsidades, uso de hipérboles e números arredondados, disposição do tópico do material, diferentes seleções de material em relatos paralelos ou uso de citações livres. Essa é a Declaração de Chicago sobre inerrância bíblica, artigo 13. Então, em resumo, apesar da Bíblia ser inerrante, não significa que as traduções da Bíblia não são inerrantes, ou seja, apesar da Bíblia ser inerrante, as traduções não são, como o Gilberto já mostrou. Os textos originais são, mas as traduções não. E embora seja verdade, não compreendemos tudo que a Bíblia diz. Então, apesar da Bíblia ser completa e inerrante, não significa que a gente entende tudo que ela diz. E na Bíblia pode ser encontrados aparentes contradições, ou seja, na Bíblia você pode encontrar textos que se contradizem, mas são aparentes contradições. A gente só não entende o que a Bíblia está nos dizendo, mas por isso que a gente chama de aparentes, mas tem lá, por exemplo, o caso do cego de Jericó, que um fala que é 2, outro fala que é 1, fala que é a entrada, outro fala que é na saída de Jericó, mas mais para frente eu vou explicar isso, porque a arqueologia nos deu uma ajuda. Mas continuando, a Bíblia não é um livro científico escrito em linguagem científica. Então, não esperem uma redação científica da Bíblia. A Bíblia ela fala de acordo com a cultura daquele que foi inspirado e de acordo com o ponto de vista dele. Então, embora seja verdade, não esperem um exemplo. Por exemplo, Moisés, quando ele vai dar a lista de animais que são impuros para os israelitas, ele coloca lá entre as aves o morcego. E a gente sabe que o morcego não é ave hoje pela ciência, mas era a visão daquela época. E nem por causa disso deixa de ser verdade. Então, não deixa ele de ser um animal impuro. Outro exemplo é o do cego de Jericó, outro exemplo é de Josué, do sol, que fica aquela dúvida, o sol estava girando, a terra parou. Não, é a observação de Josué. Josué falou, o sol parou, e de fato ele parou. Agora, como isso aconteceu, a ciência nos dá uma ajuda, mas de fato aconteceu. Então, talvez a terra parou, né? Porque então, quem gira é a terra, né? A gente não sabe como foi, mas a gente sabe que aconteceu. E ficou ali. Exatamente. A terra parou. Só os outros vão lá e a guerra continua. Então a gente não pode pegar esse ponto e dizer e acusar a Bíblia de não ser um livro científico por causa dessas questões. Ou como o Marco Telly tinha dito desse negócio do sol parou, né? Porque evento climático. Que muitas vezes o horário já se foi, tipo, era 10 da noite e o sol ainda estava lá, entendeu? Esse não, também... não, só parou mesmo. Então, isso Só parou, o sol fica sempre parado. Não, aconteceu
É a terra acredito naquilo que ele falou. Eu leve do homem. Não, aí eu penso que é isso aí. Aconteceu algo sobrenatural, né? Eu tenho um último ponto aqui, é sobre milagres e maravilhas históricos são verdade. Então eu vou trazer um ponto. Senão não escreveria na Bíblia. Então, mas porque aqui. Josué talvez na simplicidade dele. Você tem que pensar assim que Josué, assim como as pessoas que estavam com ele, nasceram e viveram no deserto. Eles não tiveram instrução nenhuma, eles nasceram. E que a terra que ficava. Entendeu? Então para eles o som que parou. E para você? Para mim, a terra que parou. O dia que a terra parou. Estou falando, alguma coisa aconteceu. Sim, alguma coisa aconteceu. É sobre isso que eu vou comentar. Continuando aqui. Existem cópias contendo redações e versões diferentes. Como eu já disse no Novo Testamento, existiam várias cópias com várias letras trocadas, parágrafos duplicados, mas como eu falei sobre Luciano de Antioquia, que fez o texto majoritário, corrigiu tudinho. E o fato que a gente precisa estudar a Bíblia. Então, assim, como eu gosto de dizer, tipo, o Espírito Santo, ele não é auxílio para preguiçoso. Então, o Espírito Santo, ele aplica a palavra nos nossos corações, mas isso não significa que a gente pode abrir mão de estudar. Se você quer estudar perfeitamente, compreender tudo que a Bíblia nos diz, você vai ter que estudar grego, você vai ter que estudar hebraico, você vai ter que estudar a cultura da época. Porque, um exemplo bem engraçado, por sinal. Tem um texto em Salmos, eu não sei como estão as traduções, mas tem um texto em Salmo que Davi, ele literalmente diz: Deus fortalece meu chifre. Ele literalmente disse isso. Aí você pergunta: ué, o que é isso? Deus fortalece meu chifre. Então, algumas traduções traduzem já: Deus fortalece a minha força. E por que isso acontece? Porque naquela época essa ideia de chifre era um símbolo de força. É a ilustração do boi selvagem. Um boi selvagem que tem os chifres que não são cortados e que é um símbolo de força. Então, se você não estudar a cultura do Antigo Oriente, você nunca vai saber que chifre é uma alusão à força. Então, pra gente, o que é pra gente ter chifre hoje em dia? Então, Deus fortalece meu chifre, então fica estranho. Então, assim, a gente precisa estudar a Bíblia para compreendê-la melhor. Mas a gente precisa estudar para compreendê-la melhor, mas a gente precisa do Espírito Santo para que ela seja aplicada na nossa vida. Então, as duas coisas trabalham juntos. Não vai falar chifre, né? Não, mas tem algumas. Existem dois tipos de tradução, que é o caso que o Gilberto trouxe. É uma chamada tradução formal, que ele traduz o literal. Então, sim, você vai encontrar a tradução de Bíblia que vai falar: Deus fortalece meu chifre, em português. E tem uma tradução chamada tradução dinâmica, onde o tradutor pega o trecho e vê que palavra equivale, né? Ele fala: isso aqui equivale a isso, então vamos usar essa palavra. Sim. Então, a Almeida, algumas Almeidas elas fazem tradução dinâmica, então elas traduzem o equivalente, e tem outras que fazem a tradução formal, elas traduzem literalmente. Então, essas traduções que você encontra: fortalece meu chifre, etc. Por exemplo, quando Paulo, se eu não me engano, ele fala aos Coríntios, ele fala: amai uns aos outros com amor entranhável. Então, assim, com o amor das entranhas, com o amor do estômago. Então, por que isso? Porque na Grécia Antiga, eles acreditavam que as emoções não ficavam no coração nem na mente, mas no estômago. Porque quando você sentia medo, quando você tinha vergonha em alguma coisa, a primeira coisa que você sente é o estômago. Então, para eles, as emoções ficavam aqui. Então, o Paulo, usando na cultura da época, diz: amai-vos uns aos outros com amor entranhável. Então, se você pegar uma Bíblia com tradução formal, vai estar assim, entranhável. Mas se você pegar uma Bíblia com tradução dinâmica, vai estar: amai-vos uns aos outros de coração, ou amai-vos uns aos outros com amor verdadeiro, que é a intenção do apóstolo Paulo. Então precisamos estudar para entender esses pontos. Agora, só uma curiosidade sobre o apócrifo e etc. Que é cada coisa. Vou ser bem breve, mas se quiserem saber mais, só perguntar que eu vou explicar. O que é um texto autógrafo? É o texto original, o texto escrito pelo próprio punho do autor ou por um amanuense, que é aquelas pessoas que, por exemplo, Paulo usava muito, né? Ele usou para escrever cartas aos romanos, ele ditava e a pessoa escrevia. Então, esses são os textos autógrafos. Os textos autógrafos são os textos inspirados por Deus. Se vocês quiserem saber, está aqui
na Bíblia de estudo, está aqui em inerrância, se vocês forem inerrância, deixa eu ver se eu confio. Inerrância está aqui explicativo. Então os textos autógrafos foram inspirados. Aí vem os textos apógrafos. O que é um texto apógrafo? São as cópias dos textos autógrafos. E são esses textos que Deus, por meio por meios naturais, ele foi preservando. São justamente as cópias do Antigo Testamento, as cópias do Novo. Deus foi preservando ao longo da história. Então, hoje a nossa Bíblia usa os textos apócrifos, né? São as cópias dos originais. E tem os textos apócrifos, não confundir com apógrafos, e tem os apócrifos. O que são os textos apócrifos? São os textos que não são considerados inspirados por Deus, porque ou contém erro doutrinário, ou contém incertezas de datas e tudo mais, ou não foram escritos por apóstolos, foram escritos por pessoas nada a ver. Então, tipo livros? Oi? Tipo livros gospel? Tipo livros gospels. Então, o texto, também, se eu não me engano, essa questão dos adventistas, tem os textos da Ellen. Qual é o nome daquela mulher que eles usam os textos junto com a Bíblia? Não é Ellen alguma coisa. Enfim, os adventistas têm e no Novo Testamento havia várias pessoas, né? Havia o Evangelho de Tadeu, de Barnabé, de todo mundo. Então, são textos que não foram escritos por o apóstolo e nem pelo colégio apostólico. Então, o que os pais da igreja fizeram? Eles fizeram um critério. Quais textos entram na Bíblia? O Antigo Testamento era mais fácil porque foi de tradição, né? Os escribas já haviam selecionado quais os textos eram inspirados por Deus. Falar que escolheram é uma palavra muito forte. Eles reconheceram a inspiração de Deus ali naqueles textos e colocaram no Antigo Testamento, né? Os escribas, e foi preservado. E agora o Novo, qual foi o critério que foi usado? Primeiro, se foi escrito por um apóstolo. Se foi escrito por um apóstolo, já se subentende que é a palavra de Deus. Aí tem outro critério. Se foi escrito por um apóstolo ou por alguém ligado a algum apóstolo. Exemplo, Marcos. Marcos não era apóstolo, mas ele foi discípulo de Pedro. E o Evangelho de Marcos é o relato de Pedro, só que foi Marcos que escreveu usando no tempo que ele passou com Pedro. Lucas, por exemplo. Lucas não era apóstolo, mas ele era discípulo de Paulo. Ele esteve junto com Paulo o tempo todo. Então, entra aqui também Tiago. Tiago não era apóstolo, Tiago que escreveu aqui, ele era irmão de Jesus. Mas ele também era o líder da igreja de Jerusalém, e o texto dele foi considerado inspirado porque ele estava junto ali com os apóstolos, ele estava na reunião de Pentecostes também. Então, esse é um dos critérios. Apóstolo tinha que estar junto com eles, convivendo com eles e estar ali cheio do Espírito Santo também. E vivenciando, né? Exatamente. E tem o desconhecido, por exemplo, Hebreus. Hebreus a gente não sabe quem é o autor. Desde o segundo século, desde o quarto século, diziam que o autor de Hebreus só Deus sabe, né? Então, era a piada que eles faziam. Então, mas mesmo assim ele está aqui porque foi considerado, porque perceberam a inspiração do Espírito Santo no livro e colocaram. Então a igreja ela não escolheu os livros, ela reconheceu a inspiração em cada um dos 66 livros e falou, esse entra, esse sai, esse entra, esse sai. E hoje a gente tem o Canon. Então, e por último são os textos... Então são autógrafos, apógrafos e autógrafos, apógrafos e apócrifos. Isso. Que é isso? Agora os últimos... E agora o último aqui, os textos pseudoepígrafos. Ah, que ótimo. Você nem como escreve. Psicologia. Tenta falar não, Solange. Fala não. Eu vou ter que falar. Pseudoepígrafos. Não fala não. Pseudoepígrafo. Achei. Acharam? Pseudoepígrafo? Pseudoepígrafo. Isso. O que significa pseudoepígrafo? Do grego, pseudo. É um texto que qualquer pessoa pega e escreve
alguma doutrina ou algum relato, e para ela ter autoridade, para as pessoas crerem nesse relato, o que ela faz? Ela pega o nome de Moisés, de Paulo, e fala, foi Paulo que escreveu isso. Então, isso que significa texto pseudoepígrafo. São pessoas que falsificam, são pessoas que pegam, por exemplo, eu vi os céus abertos e anjos descendo. Aí ele coloca, eu sou Paulo e digo isso, mas não foi Paulo, foi um Zé Ninguém que escreveu, mas para que as pessoas crescem, escreveu como se fosse Paulo. Então, esses são os textos pseudoepígrafos. Então, e coloca aqui Paulo exatamente. Graças a Deus. Aí funciona, no caso, eles só usam nomes de apóstolos, é isso? Não, eles usam qualquer nome que seja relevante. Por exemplo, Moisés, Elias, por exemplo, tem, se eu não me engano, as palavras de Enoque. O livro de Enoque não foi escrito por Enoque, foi escrito por alguém que usou o nome de Enoque. Mas porque Enoque era um nome assim impactante no Antigo Testamento, ele usou para ter renome. Então, Evangelho de Enoque, Evangelho de Barnabé. Então, são textos que usam, são pessoas que usam nomes de outros para ter credibilidade. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem uma ciência chamada manuscritologia, que é uma ciência que estuda, que ajuda, auxilia a Bíblia, que serve justamente para isso, para reconhecer quem é epígrafo, quem é pseudoepígrafe, e foi peneirando para a Bíblia sempre se manter perfeita. Então, Deus, como eu disse, Deus preserva a Bíblia, mas não de uma maneira sobrenatural. Ele preserva por meios sobrenaturais. A gente gosta de falar pela providência dele. Então, ele levanta pessoas que estudam manuscritologia, que estudam arqueologia, justamente para preservar os originais. Como eu disse, hoje a Bíblia que temos é 95% autêntica. Só os 5% são outros detalhes. Então, é isso. Mas uma coisa que eu não entendi, então. O livro de Enoque, ele é um pseudoepígrafo? Acredita que sim. Acredito que, Enoque não escreveu, mas uma pessoa lá no século II, século III, milênios depois de Enoque, pegou e escreveu algo e colocou o nome de Enoque. Ou seja, é um livro mentiroso? É um livro mentiroso. E por que está na Bíblia? Tem passagem, é aquele ditado, né? Toda verdade é verdade independente da boca que sai. Então, por exemplo, o diabo, quando foi tentar Jesus, ele disse verdades, ele disse textos da Bíblia. Então, mas nem por causa disso ele deixou de ser o diabo. Então, a mesma coisa no livro de Enoque ou livro apócrifos. Tem outras citações de livros apócrifos, livros pseudepígrafos. Então, até, como diz o ditado, até um relógio quebrado acerta 2 vezes no dia. Então, essas pessoas, embora não sejam inspirados por Deus, eles escreveram algumas verdades, alguns detalhes assim. Como a gente não sabe, mas eles escreveram. Os detalhes verdadeiros que eles escreveram vieram para a Bíblia. Então, os que não são verdadeiros, que está na Bíblia. Não, alguns detaldes que eles escreveram. O autor não, mas aquilo que foi escrito sim. O que foi escrito. Oi? Então não é o livro inteiro não entrou, só uns trechos, só algumas passagens. Só algumas passagens de Enoque? Não só de Enoque, mas qualquer livro, por exemplo, qualquer verdade que eles diziam, porque esses livros, você tem que pensar que assim, no mundo antigo, esses livros corriam junto com as cartas do apóstolo. Então, por exemplo, chegava numa igreja a carta do apóstolo Paulo e, sei lá, o testamento de Enoque e tudo mais. Não, a carta inteira. Por exemplo, o livro de Romanos. Chegava a carta de Romanos completa. Certo. Mas ali no meio da igreja tinha um irmão que, eu recebi do meu amigo esse texto aqui, recebi do meu amigo desse texto aqui. Então, esses textos corriam por todo o mundo antigo. E assim, o apóstolo Paulo ele tinha ciência disso, o apóstolo Pedro ele tinha ciência disso, eles leram algumas coisas e eles perceberam que algumas coisas ali, tinha alguns detalhes, alguns trechos que eram verdades, e eles colocaram aqui, Então eles colocaram, por exemplo, os judeus também eles tinham muitos textos que eles acreditavam, né? Mitologias sobre Daniel, sobre Davi, sobre vinda de anjos e tal, que era da cultura deles, e muitas dessas vieram para cá. Um exemplo é o tanque de Betesda, do cura do paralítico do tanque de Betesda. do tanque de Betesda. Se você vê, algumas traduções está em conchete, aquela parte que o anjo desce e move as águas. Exatamente. E se você for ver, alguns textos do Novo Testamento não tem aquele trecho.
Mas o que acontecia? Aquilo era uma crença popular que tinha, que um anjo descia e tocava. A gente não sabe se era verdade ou não, mas era uma crença popular que tinha. Então, o que os cristãos do primeiro século fizeram? Então, pegaram aquele texto e viram, porque, só que se você for ler, ele não teria, por exemplo, não tem ninguém que me leve a água para que eu seja curado. Aí só tinha isso. Aí os cristãos pensavam, mas por quê? Porque ele queria ir para a água, porque ele queria para o tanque. Aí um outro foi lá e falou, é porque tem essa cultura de que o anjo vem e move as águas. Então esses textos estão ali para complementar a Bíblia, mas eles estão ali porque Deus quis que eles estivessem ali. Então eles não ferem em nada a inerrância da Bíblia. Então, mas Enoque não está na nossa Bíblia. O Enoque? Não, Enoque tá. A pessoa Enoque sim, mas ele não escreveu, ele não deixou nada escrito. Entendeu? Não tem. Então, Enoque sei. Sim, Enoque de fato foi uma pessoa que existiu, mas outras pessoas pegaram o nome dele e usaram, né? Aí escreveram e colocaram na Igreja Católica, na Bíblia Católica. Eles escreveram e falaram, tá aí, Assim. Sim. Então eles só usaram o nome. Eu achei que Enoque estava na Bíblia. Ele não livro da Bíblia. O crente, né? O cristão, velho. É por isso que nós estamos aqui, para aprender. Estamos aqui. Não, até a Lília falou, mas eu falei, caramba, que Enoque? Enoque foi um personagem. Foi um personagem. Não, eu sei. Mas todo mundo entendeu bonitinho? Sim, amém. Então, só para encerrar umas curiosidades a respeito da ciência. Eu vi ele falando, você também foi procurar. Falei, ué. Esse tempo todo eu não achei Enoque aqui. Você não vai acreditar, não. Ele vai terminar. Então, vamos lá. Você está perguntando, né? Algumas curiosidades a respeito disso, né? O Sol parou, a abertura do Mar Vermelho, dilúvio. Eu trouxe apenas uma publicação e depois eu vou comentar dos outros. A abertura do Mar Vermelho, por Karl Draus, que é um ateu, publicado em agosto de 2010 na revista científica PLOS ONE. Ele diz assim: durante as aulas do meu curso de pós-graduação em Ciências Meteorológicas, aprendemos sobre o fenômeno meteorológico de ventos fortes. Para quem não sabe, esse evento de ventos fortes ele é o início do tufão. Passa esse vento forte, depois desse vento forte se forma um tufão que arrasa tudo. Então, lembrei-me de que a Bíblia afirma que uma ventania separou o Mar Vermelho e resolvi investigar esses eventos fortes e poderiam estar na origem do fenômeno do êxodo. Analisei os ventos que sopram sobre o lago Manzala, antigo lago Tanis, no Egito, e usei um modelo oceânico para reconstruir o evento bíblico. Assim, consegui provar que a divisão do Mar Vermelho pode ser explicada pela ciência e é perfeitamente plausível. Então, isso é uma matéria que foi publicada em 2010. Outros exemplos, por exemplo, foi descoberto que no topo do Everest tem resíduo de sal marinho, provando que o Everest, em algum momento da sua vida, esteve debaixo das águas. O Saara também esteve debaixo das águas. O Grand Canyon foi formado por uma inundação de água. Hoje a ciência, por exemplo, já não está mais acreditando que os dinossauros foram mortos por um meteoro, mas sim por um dilúvio. Porque a única explicação para a gente ter tantos fósseis e tão bem preservados hoje é se esses animais tivessem sido mortos e automaticamente enterrados por toneladas e toneladas de argila e cal. Então, isso só seria possível se houvesse um grande dilúvio. Antigamente, um tempo atrás, eu li que um engenheiro naval ele fez um teste e ele descobriu que no prazo de uns 120 anos, que é o prazo que a Bíblia dá para a construção da arca, é perfeitamente plausível criar um barco que sobreviva a um forte dilúvio de dias com fortes torrentes e ondas e tudo mais. Então, sobre o Sol parar, que o Marco Teles trouxe, também está aí. Esse evento do Mar Vermelho que eu trouxe também está aí. Sobre Jericó, as duas Jericós, né? Eu não sei quantos irmãos sabem, mas algum tempo atrás a ciência não acreditava que existia Jericó. Ela acreditava que era uma invenção da Bíblia. Até que a arqueologia literalmente desenterrou a cidade de Jericó. Mas ela não tirou apenas a cidade de Jericó, ela desenterrou duas. Então, o que aconteceu? Hoje a gente sabe que existia uma antiga Jericó, que é a Jericó que está descrita no Antigo Testamento, etc. E uma nova Jericó que estava sendo reconstruída por Herodes. E a saída de uma era a entrada de outra. Então, dependendo do
do autor que escrevia e o público que ele escrevia, a visão era outra. Então, por exemplo, Lucas escrevia para o grego. Os gregos não iam conhecer a antiga Jericó, mas eles iriam conhecer a nova Jericó, que era escrita por Herodes. A mesma coisa a mesma coisa a antiga Jericó. Os judeus não conheceriam a nova, que estava sendo, eles não queriam aceitar a nova Jericó, então eles poderiam usar o Mateus, no caso, usou a antiga Jericó. Então, literalmente falando, nenhum dos autores está errado, os dois estão certos, porque é a saída de uma entrada de outra. Então, literalmente, você está saindo de uma e entrando na outra. Então, é ponto de vista. E isso é engraçado, isso é uma ironia, para falar a verdade, porque a Bíblia não acreditava, a ciência não acreditava de maneira nenhuma em Jericó. E a Bíblia, ela provou, antes mesmo da Bíblia, antes mesmo da ciência, descobrir que sempre existiu duas Jericó. Hoje a ciência sabe que existiu duas Jericó. Então, assim, por mais tempo que passa, a ciência, ao invés de provar que a Bíblia é um livro falho, a ciência vem provando que a Bíblia é um livro verdadeiro. Para encerrar, um texto muito legal de um ateu, que ele está explicando porque ele vai deixar de ser ateu. Ele escreveu um livro para explicar porque ele vai deixar de ser ateu, porque ele vai se tornar ateísta. Antes, ele não vai se tornar crente, ele vai se tornar ateísta. Para quem não sabe, existem cinco tipos diferentes de ateísmo. Tem o ateísmo, que é a pessoa que não acredita em Deus. Tem o politeísmo, que é a pessoa que acredita em vários deuses. Tem o panteísmo, que é a pessoa que acredita que Deus é tudo e tudo é Deus. Ou seja, essa cadeira é Deus, esse chão é Deus e etc. Exatamente. Tem o teísta, que é aquela pessoa que acredita em Deus, mas não acredita que ele se envolva. Ele é aquela pessoa que acredita que Deus fez tudo e largou o mundo à própria sorte. E tem o agnóstico, que é aquele que não tem certeza se Deus existe ou não. É em cima do muro. O muro cai. Então esse cientista, ele escreveu um livro chamado Mente e Cosmo, que ele está explicando por que o darwinismo é ridículo. E ele escreveu, e eu só vou ler a nota de rodapé do livro. O nome dele é Thomas Nagel, um dos maiores ateus, foi escrito em 2012. Quanto mais detalhes aprendemos acerca da base química da vida e como o intricado código genético, quanto mais aprendemos sobre a base química e o intricado código genético, mais e mais inacreditável se torna a explicação histórica padrão do darwinismo. Então, o que ele está dizendo? Quanto mais tempo passa, mais beira ao ridículo a teoria darwinista de evolução das espécies. Então, quanto mais tempo passa, a Bíblia é reconhecida como autêntica. Tanto que tem muitos cientistas que são teístas, né? Que creem que Deus existe e que Deus atua. Então, graças a Deus por isso. Então, para encerrar, vamos ficar de pé para orar. Eu vou ler um versículo também. Passou 15 minutos. Tocou do Rafinha. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que quer comentar? Fiquem à vontade. Não? Amém. Vou ler aqui Salmos 18:30 para encerrar. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. E Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Amém. Glória a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos por essa aula, graças te damos, Senhor. O Senhor tem nos guiado até aqui, porque o Senhor tem estado conosco até aqui. O Senhor tem aplicado essa palavra aos nossos corações, o Senhor tem nos dado entendimento da sua palavra. O Senhor continue conosco, nos ensinando e aplicando a sua palavra, quando formos orar, quando formos ler, quando formos estudar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém.